A Colina das Almas Perdidas tocou o coração de milhares de leitores e agora vai tocar o seu. A noite tem um jeito estranho de despertar o que esquecemos em nós. Cercada de lembranças e silêncios, Ana passa sua primeira noite na colina. Uma casa antiga, viva de memórias. Um porão que guarda segredos. Uma ausência de sinal, de vozes, de certezas. E no meio do vazio, sons, olhares, vultos. O que seria apenas um refúgio contra a dor, se revela um lugar onde o tempo parece não seguir as regras. E Ana começa a perceber, nem tudo está no passado. Alguns segredos continuam vivos. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 2. A primeira noite na colina. Ana entrou na casa e olhou ao redor, saudosa. Lembrou-se de sua infância e sorriu com as boas lembranças. As corridas em busca de esconderijo, as brincadeiras de pique-esconde, as noites deitada na rede contando as infinitas estrelas que tinham naquele céu. Pensou com tristeza em Lúcia, o que a fez revirar sua bolsa em busca do celular, a fim de ligar para a amiga. Pegou o aparelho e constatou que não havia sinal. Olhou mais uma vez em volta e viu que não era apenas o sinal do celular que faltava. O lugar era completamente desprovido de qualquer tipo de tecnologia, inclusive televisão. Por um lado, era bom, pois não veria mais os noticiários. Avistou na mesinha de canto um antigo aparelho de telefone, daqueles que usavam um disco para discar os números. Pegou-o, mas verificou que não tinha linha. Deixou as coisas sobre o sofá de couro antigo e desbotado e foi procurar André no porão. Desceu a escada que dava acesso à parte de baixo da casa, nos fundos da residência, que logo era vista quando se abria uma imensa porta de madeira no chão. Percebeu uma luz amarelada acesa e escutou alguns barulhos. "André, você está aí?" perguntou Ana, se apoiando na parede e observando curiosamente de onde vinha o som. "Sim, senhorita Ana. Estou aqui, organizando as ferramentas que estão fora do lugar." Ana entrou e mais uma vez as lembranças vieram à sua mente. Quantas vezes brincou lá embaixo, enquanto seu avô trabalhava esculpindo os troncos de madeira? Fazia de tudo com eles, inclusive, a maioria dos móveis da casa haviam sido feitos pelas mãos de seu avô, que os talhava com destreza e perfeição, fazendo lindos desenhos nas cadeiras, mesas, portas dos armários, cabeceiras das camas. Tempos bons, onde as serragens da madeira e seu cheiro inesquecível traziam a ela tantas emoções boas. Atualmente seu peito cultivava apenas aquela imensa dor que não passava. Passou os olhos pelo lugar e tudo estava do mesmo jeito, como se o tempo nunca tivesse passado naquele fim de mundo. A casa ficava no Rio Grande do Sul. O lugar era chamado de Coxilha. O município possui este nome tipicamente gaúcho, Coxilha, por estar localizado em uma região que apresenta as mais altas elevações do Planalto rio-grandense. Essas contínuas elevações arredondadas foram escolhidas pelos primeiros moradores, para a construção de suas casas. Desta forma, se sentiam protegidos dos ataques dos índios coroados. A localidade, por essa razão, ficou conhecida como a região das fazendas das Coxilhas. Aquela quietude, a falta de movimento e agitação fazia o tempo naquele lugar passar devagar, não permitindo que a natureza se modificasse. Tudo estava igual, exceto uma coisa. Ana não se lembrava de haver uma cama no porão. De volta ao presente, questionou André. "Desculpe incomodá-lo, André, sei que está ocupado. Mas por que o telefone não funciona?" "Isso já faz algum tempo. Uma forte tempestade que caiu aqui arrebentou os fios, e desde então, estamos sem comunicação. Queria ligar para Lúcia e para minha mãe, avisar que cheguei bem. O celular não tem sinal aqui?" Ana o questionou,
ainda parada no último degrau da velha escada que rangia ao menor toque. Eu disse que seria difícil a dona se acostumar aqui, afirmou André, sem olhar em sua direção, compenetrado em sua tarefa. Tudo bem, André. Quando eu for à cidade, eu aviso. Precisava desta solidão, por isso vim para cá. Mas pelo menos terei alguém para conversar de vez em quando. Claro. Sempre fui um bom ouvinte. Quando quiser conversar, estarei por perto, sempre. E essa cama, André? Não me lembro de vê-la aqui quando era pequena, afirmou sentando-se e atestando com pulinhos se o colchão era macio. Eu a coloquei aqui porque, às vezes, a noite cai muito rápido e acabo ficando por aqui mesmo, replicou André, a observando com o canto dos olhos. Entendi. Bem, vou organizar minhas coisas. Aqui tinham muitos livros. Estão no mesmo lugar ainda? Exatamente do mesmo jeito. Obrigada. Até mais. Ana subiu novamente as escadas, que rangiam a cada passo, e foi colocar as coisas no lugar. Abriu a mala, tirou as roupas dali e foi as colocando nas gavetas da comoda do quarto que tinha uma imensa cama esculpida por seu avô. Olhou uma foto de Gabriel que ela colocará na mala. As lágrimas rolaram, seu peito apertou e a sensação de impotência diante da violência das grandes cidades invadiu seus pensamentos. Talvez ela nunca mais saísse da colina. Colocou a foto na mesinha de cabeceira, deitou-se na imensa cama e acabou adormecendo. Foi acordada pelas batidas na porta. Levantou-se rapidamente, arrumou os cabelos e foi atender. Era André. Já estou indo, Dona Ana. Precisa de alguma coisa? Não, André. Estou bem. Obrigada pela gentileza. A noite aqui é muito quieta. Talvez não se sinta muito confortável nos primeiros dias. Vou ficar bem. Como já disse, vim para cá por causa da tranquilidade. Preciso de solidão. Desculpe a pergunta, mas essa tranquilidade de que precisa é por dentro ou por fora? Foi a primeira vez que Ana percebeu a intensidade do verde de seus olhos, que contrastava com o tom avermelhado da pele de André, tal a intensidade com que o olhar dele se fixou no dela. Você é bem inteligente, para um rapaz que vive enfiado no meio do nada, né? Disse Ana, intempestivamente, em tom sarcástico, talvez pela surpresa daquele olhar enigmático e tão profundo. O fato de eu viver aqui, no meio do nada, como a senhorita diz, não me faz menos inteligente do que ninguém. Ao contrário. Talvez eu veja até mais do que os outros. Adquirimos muita sabedoria com o silêncio gritante da natureza, retrucou o rapaz, descendo o primeiro degrau de 3 que dava acesso à cozinha da casa velha. Perdão, André, não foi o que eu quis dizer, sussurrou Ana envergonhada, percebendo que havia sido rude sem nenhuma necessidade. Não tem problema, já me acostumei. Sua amiga, por exemplo, me pareceu muito menos sensível do que você, quando esteve aqui com aquelas pessoas. Aquelas pessoas? Questionou Ana, confusa. Sim. Ela me disse que viria com um namorado apenas. Só se ela tiver pelo menos 5 namorados. Afirmou André, sorrindo. Ana ficou desconcertada com a mentira de Lúcia. O que estaria acontecendo com sua amiga? Não entendo. Ela me disse que viria com um namorado. Jamais imaginei que viriam mais pessoas com ela. Tudo bem. Só dei azar por estar aqui. Na verdade, eu nem deveria estar aqui naquele dia, mas esqueci de algumas ferramentas do lado de fora do porão e começou a armar uma baita tempestade, então voltei para guardá-las. A chuva caiu e eu fiquei preso, acabei dormindo. Por isso estava aqui. Ela te maltratou? Investigou Ana, preocupada com a resposta. Me mantive quieto, na parte oposta ao porão, onde guardo as ferramentas, então quase nem notaram a minha presença, mas para alguém que vive no meio do nada, é estranho ouvir tanta bagunça numa noite só. Ana ficou encabulada e tornou a pedir desculpas, dizendo que nunca mais emprestaria a chave para Lúcia. Despediu-se do rapaz e entrou. Sentou-se no sofá tentando imaginar o que Lúcia teria aprontado lá. Quem seriam as pessoas que vieram com ela? 1000 coisas passam por sua mente. Olhou o antigo relógio de pêndulo,
que ainda funcionava perfeitamente. Faltava 1 minuto para as 19 horas. Lembrou-se das badaladas do relógio, que estavam prestes a soar. Conteve os pensamentos e, como quando era criança, começou a contar até 7, junto com as badaladas. Sorriu. Foi até a cozinha, pegou a antiga chaleira de ferro e a colocou no fogão a lenha, que insistia em permanecer aceso dia e noite. Certamente, André o mantinha assim. Colocou mais algumas toras no forno e esperou a água ferver, observando a natureza intocada, através da janela da cozinha. A lua cheia clareava a noite estrelada. Enquanto a água para um delicioso chá de capim-cidreira fervia, ela observava a noite calma. De repente, percebeu um movimento entre o mato alto. Um pequeno vulto corria entre a vegetação. Imediatamente pensou no motivo que faria uma criança estar brincando lá fora, já com a noite alta. Apesar de ainda estar cedo, o lugar ficava completamente escuro antes das 6 badaladas do velho relógio, pois não havia postes de iluminação ao redor, apenas a casa tinha luz elétrica. Caminhou até a porta da cozinha e a abriu, se enrolando em sua blusa de lã, pois o vento estava gelado, e com isso, suas madeixas louras balançavam. Gritou: "Ei, garoto! O que está fazendo a esta hora, nessa escuridão, fora de sua casa?" Ao longe, viu o vultinho olhar para ela e sair correndo, fazendo o mato balançar. Observou mais um pouco e entrou. Sua água estava fervendo. Fez o chá, pegou uma xícara e escolheu um dos livros, na prateleira. Sentou-se confortável e começou sua leitura. Ela, a Feiticeira, de Henry Rider Haggard. Um livro de aventura e fantasia que narra as peripécias de 2 amigos numa região inexplorada da África, onde encontram uma civilização perdida, na qual reina uma misteriosa feiticeira chamada Ela. Perdeu-se na leitura daquela fantasia. Ouviu o relógio mais 1, 2, 3 e finalmente 4 vezes dar seus badalos, indicando as horas passando. Esticou seus braços, e depois de uma boa espreguiçada, resolveu ir para a cama. Ajeitou-se entre as cobertas e os travesseiros. Arrependeu-se de não ter trazido seu livro, pois seus pensamentos voltavam para São Paulo, mais precisamente para a Avenida Paulista, o som dos tiros, o corpo de Gabriel estirado no chão. Tentou pensar em outra coisa, mas nem a quietude do lugar conseguia acalmar seus sentimentos, que pareciam com as premissas de uma tempestade que desabaria a qualquer momento. A má investigação que não levou os policiais a parte nenhuma, a incomodava. Não saber o motivo daquela brutalidade sem tamanho a machucava. Ana adormeceu chorando e abraçando a fotografia de Gabriel, que sorridente, olhava para ela, como se nada tivesse acontecido. O poder de uma fotografia. Ela pode congelar momentos que se tornarão eternos. Com o sono perturbado por sonhos que a levavam de volta ao momento do assassinato, se levantou, banhada em suor, e começou a ouvir barulhos que vinham do porão. Olhou pela janela do quarto. O breu tomava conta do lugar. A lua havia sido encoberta por pesadas nuvens de chuva. O silêncio não ajudava muito, apenas tornava mais evidentes os pequenos ruídos que aos poucos iam ficando igualmente altos e incomodavam mais do que as infernais ruas barulhentas de São Paulo. Ana caminhou vagarosamente, tentando identificar os sons, que ora pareciam o som de uma música antiga, ora semelhavam conversas abafadas. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem estaria no porão? Será que André havia voltado e estava naquele cômodo? Pensou em ir até lá, mas suas pernas não obedeciam a seus comandos. Olhou em direção à cozinha. Pensou em um copo de água. Procurou o interruptor e quando achou acendeu a luz, constatando que a lâmpada estava queimada. Sua boca estava seca. Sua cabeça dizia vai, e seu corpo dizia volta. Como quando era criança, começou a cantar alto, com as mãos nos ouvidos. Manteve seus olhos meio cerrados e atravessou apressadamente o escuro corredor, como se estivesse passando pelos túneis daquelas casas mal assombradas, nos parques de diversão. Nem sua racionalidade a faria agir diferente naquela situação, sentiu-se pequena e ilogicamente frágil. Finalmente chegou à cozinha e acendeu a luz. Estranhamente não ouvia mais os barulhos. Talvez a sua canção tenha feito alguém, no porão, perceber que a estava incomodando. Pegou um copo no armário, pensando no que diria a André no dia seguinte. Ele teria que se pôr em seu lugar. Onde já se viu? Ficar ouvindo música e falando até aquela hora da noite. Por que teria voltado? Será que ficou com pena de a deixar sozinha na casa?
Encheu seu copo com água e se pôs a beber, olhando a escuridão da noite pela janela. De repente, viu uma mulher toda vestida de branco, com os braços abertos, parada em frente à vidraça. O copo caiu de sua mão, o estilhaço espetou seu pé. Ana soltou um grito sem saber se era de dor ou de susto. Abaixou-se para tirar o caco do pé e quando se levantou, a mulher não estava mais lá. Molhou o seu rosto ali, na cozinha e, com o coração descompassado, voltou rapidamente para o quarto, deixando a luz da cozinha acesa. Pegou sua maletinha de primeiros socorros e fez um curativo improvisado em seu pé. O corte não estava doendo, mas o coração parecia que ia pular pela boca. Respirou fundo e tentou fazer uma análise racional do que havia acontecido. Dizia para si mesma: Ana, você é formada em psicologia. Este lugar é isolado do mundo, e o que está acontecendo não é nada sobrenatural. Acalme-se, é apenas a sua mente lhe pregando uma peça. O sobrenatural não existe. Freud diz: o estranho nada mais é o que, por ter sido rejeitado pelo eu, retorna para causar espanto e horror. E justamente por isto, tem que ser, mais uma vez, negado sob a forma de negação. O vulto branco deve ter sido o relâmpago. Os barulhos, com certeza é o André. Acalme-se e vá dormir. Ela se deitou e olhando para o sorriso dócil de Gabriel, na fotografia, procurou pensar em outra coisa. Começou a lembrar-se das brincadeiras com Lúcia, das risadas, e logo começou a se perguntar o que poderia ter acontecido com ela. Sua amiga de infância, quase a irmã que nunca tivera. Sentiu uma pontada de tristeza. Pegou seu celular e começou a olhar a sua galeria de fotos. Amanhã vou até a cidade ligar para minha mãe e para a Lúcia. Preciso saber o que está acontecendo por lá. Olhando as mais de 2.000 fotos de seu celular, acabou adormecendo, entre lembranças boas e ruins. O dia já havia raiado, mas a chuva se mantinha insistente. Seria impossível ir até a cidade naquelas condições. Ana ficou um pouco mais na cama, ouvindo os pingos no telhado da casa. Levantou-se enrolada na coberta e colocou água no fogo, a fim de fazer um café bem forte. Abriu a geladeira e se deu conta de que não havia nada para comer, mas não sentia fome mesmo. Apenas um café forte estava de bom tamanho. Tomou um banho rápido, enquanto a água do café fervia. Preparou, encheu a garrafa térmica e abriu a porta da cozinha. Tomou seu café em pé, encostado ao batente da porta, observando a chuva intensa a desenhar a terra. Ao longe observou uma figura envolta em uma espécie de capa de chuva preta com o rosto oculto que se aproximava vagarosamente. Ana ficou um pouco receosa, pensou em entrar e colocar a tranca atrás da porta novamente, mas repensou e concluiu que poderia ser André. De repente a desperta por um bom dia pelas suas costas. Virou-se rapidamente, e viu André atrás de si. Um pouco tonta com a situação, olhou para frente novamente, sem responder o bom dia, e o homem da capa preta havia desaparecido. Nossa, André! Que susto! Pensei que era você vindo ali, afirmou Ana, apontando na direção da estradinha de barro. Como assim, eu vindo de lá, se estou aqui? Você está bem? Você dormiu no porão essa noite? Investigou a moça, em tom sério, se preparando para o colocar em seu devido lugar. Não, acabei de chegar. Não é possível. Acordei de madrugada ouvindo barulhos estranhos no porão, tinha certeza de que era você. Você não está mentindo para mim não, né André? Inquiriu incrédula. Claro que não. A senhorita me viu indo embora ontem. Bradou André, se defendendo. Mas você pode ter voltado. Tive mesmo a impressão de ver um vultinho à noite, no meio do mato. Insistiu Ana, com os olhos apertados e um tom de acusação na voz. Olha, dona Ana, eu não tenho o hábito de mentir para as pessoas. Hoje nem era para eu vir para cá, só vim porque sei que a senhora está sozinha. Sei também que não me conhece direito e que nos vimos há muito tempo, quando ainda éramos crianças, mas eu costumo respeitar as pessoas. Já vi que está tudo bem. Vou embora. André se virou abruptamente encerrando a conversa. Não, André, me desculpe. Espere. Minha noite não foi fácil. Desculpe. Entre, você está todo molhado. Venha tomar um café quentinho, acabei de fazer. Com expressão brava, André entrou e aceitou o café, que não parecia estar tão bom, pela expressão que fez ao sorver o líquido. Você tinha razão. O silêncio do lugar mexe mesmo com a gente.
Ouvi barulhos, vi vultos. Deve ter sido o vento, os relâmpagos e a chuva. Quando a ventania é forte, parece uma música tocando, gente assobiando e os relâmpagos desenham formas estranhas. Dependendo do tempo que for ficar, acaba se acostumando, mas não fui eu. Eu jamais faria algo assim, afirmou sério. Desculpe mais uma vez, André. Não posso te oferecer um pão, porque não tem nada para comer aqui. A senhora sabe fazer pão? Questionou, imaginando que o pão fosse tão estranho quanto o café. Nunca fiz, mas se tiver um livro de receitas por aqui, acho que consigo, se tiver os ingredientes. Tem uma despensa na parte de baixo da casa. Lá tem farinha, açúcar, ovos, eu pego no galinheiro. Tem arroz, feijão. Eu deixo sempre algumas coisas lá, na esperança de que vá aparecer alguém. Aprendi com meu pai, que fazia a mesma coisa, explicou, já se levantando para buscar os mantimentos, aliviado por não ter que ingerir o restante do estranho líquido que Ana chamou de café. Que ótimo! Minha avó costumava ter uns livros de receita por aqui, disse Ana, rebuscando nas gavetas. Encontrei. Você pega as coisas. Claro, articulou, aliviado, enquanto se dirigia até a porta. Vou fazer pão. André saiu coçando a cabeça, como se pensamentos estivessem fazendo seus miolos ferverem. Voltou alguns minutos depois, trazendo os ingredientes necessários para fazer o pão, e comunicou que ia dar uma olhada no porão, para se certificar de que ninguém havia estado lá, e logo voltaria. Ana ficou entretida, tentando seguir a receita à risca, para que tudo saísse perfeito. Ela nunca foi uma cozinheira de mão cheia, mas se lembrou das aulas de bruxaria natural, da importância de ingredientes, ervas, temperos e a própria energia que se coloca na preparação dos alimentos. Pensou que seria uma boa hora para começar a colocar em prática as coisas que havia aprendido, mesmo não crendo nelas. Algum tempo depois o pão já estava no forno e Ana, aproveitando a estiada da chuva, resolveu descer e ver por que André estava demorando tanto. André, tudo certo por aqui? Examinou Ana, fazendo os degraus da escada rangerem. Sim, dona Ana, nada fora do lugar. Ninguém esteve aqui. Ana passou o olhar pelo lugar e fixou em um ponto. Rapidamente, se dirigiu ao local. Olha, todos os documentos antigos de meus avós e bisavós. Não me lembrava mais da existência disso. Se surpreendeu, olhando dentro de um antigo baú de madeira. Me ajuda a levar isso lá para cima? Indagou empolgada com a descoberta. Claro que sim. André pegou o antigo baú e carregou para cima. Na porta, Ana o convidou. Entre, André. O pão daqui a pouco vai ficar pronto. André tirou as botas molhadas, enxugou os pés em um pedaço de trapo velho que havia perto da porta. A bota furada não adiantava muita coisa na chuva. Pediu licença e entrou. Sentou-se na cadeira da cozinha e, calado, observou a empolgação de Ana, que revirava o antigo baú. Meu Deus! Quantos documentos e fotos antigas aqui dentro! Gente que eu nunca vi em minha vida. Familiares que se perderam entre Brasil e Irlanda. Documentos das terras da colina. O pão está cheirando bem, dona Ana. Abonou André, temeroso pelo que sairia de dentro daquele forno. Deve estar pronto. Ana colocou o pão sobre a mesa. Olhou seriamente para André e disse: Vamos combinar uma coisa, antes que você passe mal comendo meu pão. Chame-me apenas de Ana. Tudo bem, Ana. Falou, com um sorriso amarelo. Ana revirou os documentos e encontrou as origens da casa e suas terras. Nunca imaginou que fosse tão interessante. Parou imediatamente de comer para analisar os documentos, enquanto André observava o pão, sobre a mesa. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.